Olá, meu nome é Rodrigo Dendena e o tipo de sistema de informação escolhido por mim para esse trabalho é o SPT, ou Sistema de Processamento de Transações. Bem, o que é um sistema de informação? Este é composto de entrada, processamento, saída e um feedback. A entrada é a atividade de captar e juntar os dados primários. Estes são processados em conversões ou transformação dos dados em informações úteis, que são disseminadas a partir da saída do sistema através de relatórios. Feedback é um tipo de saída usada para fazer ajustes ou modificações nas atividades de entrada ou processamento, de acordo com a análise realizada pelas saídas do sistema. Não é só isso, eles também ajudam os gerentes e os trabalhadores a analisar problemas, visualizar assuntos complexos e criar novos produtos. Esses sistemas contêm informações sobre pessoas, locais e itens importantes para a organização. A estrutura organizacional típica está representada nesta figura. Esta figura em forma de pirâmide representa os 3 níveis hierárquicos numa organização. Podemos chamar dos níveis gerenciais, que são o nível operacional, na base, o nível tático e o nível estratégico. E aqui existem diferentes tipos de sistemas para tratar cada um desses níveis, onde temos o sistema de processamento de transações na base da pirâmide. Lembrando que todos esses sistemas tratam de qualquer área funcional ou departamentos, seja produção, manufatura, vendas, marketing, recursos humanos, contabilidade, finanças e qualquer outro tipo de área de uma organização. O que é um sistema de processamento de transações? Bem, ele está ligado diretamente às atividades rotineiras da empresa, às atividades diárias. A mesma figura vista anteriormente, ela mostra que as transações em um SPT permitem a entrada, processamento e armazenamento dos dados, consultas e relatórios. Isto é uma figura padrão em todos os sistemas. As entradas, no nosso caso, podem ser através de digitação, cartões, scanners, entrada de áudio. O armazenamento é feito através de um banco de dados e as consultas e relatórios são vistas como saídas, que serão analisadas. Exemplo, tais como o registro de pedidos de venda, sistemas de reserva de um hotel, folha de pagamento, manutenção do registro de funcionários, etc. O objetivo principal de um sistema de processamento de transações é realizar e registrar as transações de rotina diária de uma organização. Todas as organizações, elas existem para realizar algum tipo de atividade básica. Existem atividades que são realizadas diariamente, semanalmente, enfim, que são as atividades de rotina, aquelas atividades em que os funcionários precisam se dedicar a elas. Caso contrário, se elas não forem realizadas, a organização para. Por isso que elas estão na base da pirâmide, vista anteriormente, porque elas vão apoiar o nível operacional, ou seja, as atividades básicas da organização. Um pouco de cronologia. Aqui é importante destacar o seguinte: quando a gente fala de um sistema de processamento de transação, normalmente nós nos referenciamos a atividades cotidianas, aquelas atividades rotineiras que, por alguma razão, elas precisam ser automatizadas. E é normalmente nesse processo de automatização que você acaba tendo um impacto muito grande no cotidiano, no dia a dia dos trabalhadores da organização. Porque você diminui o volume de dados
com os quais ele precisa lidar. Então, ao invés de ele ter lá várias e várias folhas para lidar, para fazer cálculos na calculadora, no lápis, enfim, você substitui tudo isso num equipamento, num sistema que tem a capacidade de processamento muito maior que a do cérebro humano, deixando em contrapartida o pensamento lógico para os seres humanos. Então, antes, é óbvio, que nos primórdios do século, você não tinha computador, então você fazia o quê? Contratava uma pessoa ou muitas pessoas, mas imagina a quantidade de pessoas que acabam se envolvendo num determinado processo no dia a dia e, consequentemente, a quantidade de erros que isso significava. Erros que, inclusive, poderão ser num processo inicial, que são repassados ao próximo e assim por diante, né? Consequentemente, o resultado final seria ruim. Então, imagina o trabalho, na verdade, o retrabalho necessário para a correção nessas situações. Depois, né, então, os computadores, quando eles se apresentam como uma ferramenta poderosa, principalmente para ajudar a auxiliar os seres humanos a lidar com esses grandes volumes de informação, rapidamente as organizações vão adotá-los. Né? Essa ferramenta, muito rapidamente, ela começa a desenvolver uma série de soluções tecnológicas que vão dar conta justamente dessas demandas volumosas de processamento de dados. Um exemplo clássico de um sistema de processamento de transação é a folha de pagamento. A folha de pagamento, para quem não sabe, ela vai ser o grande problema das organizações, especialmente no momento em que os sindicatos nos Estados Unidos ganharam muita força. E eles começaram a estabelecer uma série de exigências. Né? As empresas, então, devido a este boom da economia norte-americana, o Estado, enfim, do boom do Estado americano, ele leva de fato as melhores condições para os trabalhadores. E naturalmente os trabalhadores vão exigir melhores condições. Então, nesse ambiente, se você precisa atender essas novas regras na questão das folhas de pagamento, você precisa resolver operações contábeis, porque você também começa a ter cada vez mais exigências, né? Também da parte dos governos, porque você tem ali um movimento muito forte de intervenção, principalmente depois do final da Segunda Guerra Mundial. Nós temos uma presença maior do Estado intervindo na economia, e aí é óbvio que o governo começa a exigir cada vez mais das organizações. Exigir transparência nas contas, você então tem um volume enorme de exigências, um volume enorme de informações. E como é que se resolve isso? Sabendo que o seu negócio tem sido exigido cada vez mais, não só pelos consumidores que querem os melhores produtos e melhores serviços, mas também pelos fornecedores que querem ter uma relação mais segura, não é? Então, o computador chega na hora certa, porque ele acaba dando conta desse volume de processamento de dados exigidos por essa nova realidade do pós-guerra, e a folha de pagamento vai ser, com certeza, o primeiro a ser resolvido, porque ele era o mais crítico. Não se podia ter trabalhadores insatisfeitos, porque se pagou errado. Se tinha que fazer uma conta muito precisa daquilo que era correto ser pago, daquilo que era correto ser descontado e daquilo que efetivamente deveria ser entregue ao trabalhador. E por não poder cometer nenhum tipo de erro, porque a insatisfação dos trabalhadores poderia motivar uma paralisação, uma greve, enfim, desmotivação, e, consequentemente, uma queda na produtividade. Enfim, então, a folha de pagamento era visto como uma urgência pelas organizações.
Portanto, a folha de pagamentos foi um grande problema e acabou se transformando numa grande solução. Assim, o recibo de pagamento ele ganha o nome de Olerite. Hermann Olerite era o nome de um dos dirigentes da IBM. E ela, então, em homenagem a ele, né, a IBM batiza esse recibo com o sobrenome de um de seus fundadores, justamente porque é a grande solução vendida naquela época e foi o carro-chefe da IBM naquela época, onde por muitos anos ela foi monopolista deste setor. E ali nesse momento, então, eles batizaram o recibo de pagamento com o sobrenome de um dos seus dirigentes fundadores, né, que foi aportuguesado por Olerite. As principais aplicações de um sistema de processamento de transação, nós podemos citar como exemplo de atividades, né, processamento de pedidos, contas a receber, contas a pagar, recursos humanos e, por exemplo, no controle de estoque, algumas perguntas de rotina, né, esse sistema ele ajuda a responder, por exemplo, quantas peças há no estoque? Isso é uma resposta à pergunta de rotina diariamente, né? Alguém pode querer saber quantas peças há no estoque e aí o sistema de informação pode ajudar a responder essa pergunta com uma consulta simples numa tela. Ele entra no sistema de estoque e verifica quantas peças há no estoque. Simples assim. Por isso é que esses sistemas apoiam o trabalho tanto dos gerentes operacionais quanto de qualquer funcionário desse nível operacional, sejam operários, analistas técnicos, coordenadores e encarregados, ou seja, qualquer tipo de funcionário que esteja neste nível operacional da pirâmide, que tenha que realizar algum tipo de função, algum tipo de atividade diária. As características de um sistema de processamento de transação são as informações que o sistema lida com estas informações. Elas precisam estar sempre atualizadas, acessíveis e serem precisas. Por que elas precisam estar atualizadas? Para, por exemplo, mantendo o mesmo exemplo do estoque. Se eu quero saber qual o nível do estoque, a informação precisa estar atualizada. Se eu vou verificar hoje o nível de estoque, eu não quero saber o nível de estoque da semana passada. Eu quero saber exatamente o nível de estoque hoje. Além disso, ela tem que ser de fácil acesso. O sistema tem que apresentar informações rapidamente. Tem que ser simples. O sistema de informação ele não pode ser de difícil acesso, que a pessoa demore para conseguir a informação. Porque aquela informação que ela precisa acessar, ela precisa diariamente, até várias vezes ao dia. E também ela precisa que seja exata, seja precisa, ou seja, eu quero a informação de como está o nível de estoque, eu quero o valor exato, eu não quero com erro de menos ou mais 10%, por exemplo. Então, o sistema de processamento de transação precisa ter esse tipo de característica. Caso contrário, a organização pode ter problemas para atingir seus objetivos, né, nos outros níveis acima da pirâmide. Essa integração com outros sistemas, este conceito de sistema de informação integrada, ou seja, lá no topo da pirâmide, a gerência de nível estratégico pode ter problemas, porque se o sistema de informação da base não está apresentando informações atualizadas, acessíveis e precisas para os seus usuários, muitos desses sistemas de processamento de transação precisam de informação de outros sistemas, que é o conceito de sistema de informação integrado. Ou seja, por exemplo, no sistema de um departamento de RH, ele pode ter um sistema de treinamento e desenvolvimento,
um sistema que vai ser responsável por acompanhar a capacitação, as habilidades, as avaliações de desempenho dos seus funcionários. Então, perceba, um departamento de RH ele pode precisar ter um sistema de informação em que as pessoas que trabalham na área de RH, os analistas de recursos humanos, eles vão ter o apoio desse sistema para poder ter um registro dos funcionários, de quais treinamentos estão sendo realizados pelos funcionários daquela organização, ou seja, acompanhando a capacitação, quais as habilidades que cada um daqueles funcionários possui, para saber se um determinado tipo de treinamento é mais importante do que o outro, né? E quais treinamentos estão sendo realizados, ou seja, é o tipo de atividade que a área de RH precisa ter, é o tipo de atividade operacional que a área de RH faz no seu dia a dia, treinar e avaliar o desempenho dos funcionários. Há um outro tipo de sistema de informação, ou um tipo de sistema, mas uma outra parte, um outro módulo de sistema de informação poderia, por exemplo, na mesma área de RH, se preocupar com a contratação de novos funcionários. Poderia, por exemplo, se preocupar com quais as vagas estão abertas naquela organização, quais as habilidades são necessárias para contratar novos funcionários, publicar, necessidade de publicar essas novas vagas em jornais, na internet, enfim, marcar entrevista para essas pessoas, entrevistar as pessoas e decidir se a pessoa vai ser contratada ou não, encerrar aquela vaga para que aquela vaga não seja mais publicada nos meios de comunicação e tratar da contratação da pessoa, pedir a documentação em algum momento. Então, neste momento, esse sistema vai ter que conversar com o sistema da área financeira, porque em algum momento essa pessoa sendo contratada, ela vai passar para a folha de pagamento dessa organização. Este é um exemplo de um sistema de processamento de transação de uma área de RH, em que em algum momento precisa se estar integrado para passar informações para um sistema que vai cuidar da folha de pagamento. Por que os sistemas de processamento de transação são essenciais? Geralmente eles são essenciais para uma empresa porque se deixarem de funcionar por algumas horas, eles podem causar sérios prejuízos para ela. Umas questões para refletir. Já imaginou o sistema de rastreamento de uma empresa de entregas parando de funcionar? E uma companhia aérea, como fariam em seus sistemas de reserva? Agora passamos ao estudo de caso. Esse estudo de caso foi retirado de um TCC e ele nos apresenta uma informação manual versus a informação automatizada em vendas autônomas no varejo. Passamos à apresentação do caso. O estudo de caso é de uma empresária. Então, Mariane resolveu sair da empresa e começar um negócio próprio de maneira autônoma. O negócio ele consiste em vendas no varejo, não possui loja física, e essas vendas são de joias adquiridas da empresa Romanel e vendas de cosméticos da empresa Natura. Sendo que o investimento dela foi à vista e ela oferece formas de pagamento também à vista, a prazo e no cartão de crédito. Continuando a apresentação do caso, o atendimento ao cliente é feito a domicílio, ou em um ambiente social, como um shopping center. O objetivo da vendedora é adquirir e fidelizar clientes, aumentar os investimentos e também a variedade de produtos, tornando o negócio mais robusto e rentável. Foco do
mercado da vendedora autônoma, nesse estudo de caso, é o público feminino, com faixa etária entre 18 a 35 anos. Uma das estratégias de marketing dela é oferecer uma variedade de produtos e com uma boa apresentação para causar um bom impacto visual nos clientes, além do atendimento de qualidade, suporte e preço justo, ou seja, sempre focando o bem-estar e a satisfação do cliente. Bem, inicialmente, o controle dos clientes, dos produtos, das vendas e das demais transações, como em muitos negócios de venda varejo que estão no começo e não possuem uma loja física, são feitas unicamente de maneira manual e de maneira simples, com anotações em agendas, em cadernos, como é possível observar na figura. Ou seja, os dados estão dispostos de maneira muito simplória numa folha de papel. Além disso, não há critério de organização formal. Todos os dados referentes à transação estão em um só local, desde a descrição de vendas até os cálculos. À primeira vista, pode-se até parecer viável, já que as informações elas estão enxutas, né? Mas esse tipo de registro de informação manual, ele se torna uma desvantagem quando utilizado como fonte principal de controle. Num segundo momento, essa informação manual ela passa a ser anotada numa planilha eletrônica. Com o aumento do número de clientes, este controle ele tem que ser incrementado, né? E passa a ser utilizado um software de planilha eletrônica, né? Um Excel, como mostra a figura ao lado. Nessa figura, ela representa um modelo de como era feito o controle inicial. Nesse caso, é apenas uma de 12 páginas de um ano. Percebe-se até certa organização, né? Porém sem muita formalidade e com muita sujeira visual, ou seja, muitos dados, sem método de busca ou filtros, o que torna difícil a visualização de determinados dados específicos. A disposição desses dados torna difícil o processamento dos mesmos. Isto é, para se obter informações mais específicas, seria preciso cruzar todos esses dados da planilha, fazendo contagens manuais, por exemplo. Se quisesse recuperar qual produto foi mais vendido ou qual cliente adquiriu mais produtos em 6 meses, um modelo de relatórios facilitaria a filtragem desses dados. Além disso, é nítida a redundância dos dados, né? A utilização de cores diferentes para sinalizar débitos ou quitações. Então, passamos ao sistema automatizado, né? Ao software para a automatização da informação. A utilização das ferramentas manuais, das ferramentas simples de hardware, começaram a se tornar inviável para os objetivos pretendidos pela empresária, que são ampliar o número de clientes, vendas e produtos. Dessa maneira, naturalmente, a tendência foi a geração de um número maior de transações que requerem um controle maior, mais preciso dos dados e das informações. A utilização do Microsoft Excel para a organização dos dados em planilhas eletrônicas foi um avanço, né? Porém ainda deixou a desejar em vários aspectos, né? Pois neste caso a ferramenta se tornou muito genérica, ou seja, os dados ficaram agrupados em uma página só, né? Ou seja, as ferramentas como o Excel, o Access ou até mesmo o Word podem ser utilizados para controle, porém não como ferramentas principais, né? Mas sim como ferramentas auxiliares nos processos. Então, no caso, a empresária adquiriu junto a um programador um sistema especialista, né? Um sistema sob medida,
com os requisitos necessários para atender às suas necessidades, né, obedecendo fielmente às suas regras de negócio. Com a implantação do software, as transações se tornaram modularizadas e, dessa forma, o nível de organização aumentou muito. Todos os dados gerados nas operações são armazenados de forma segura no banco de dados e devidamente processados na requisição para fins de recuperação e manipulação das informações geradas. Os controles dos produtos são feitos de maneira separada. Por isso, ao acessar o sistema, ao logar no sistema, além do usuário e da senha, existe também um campo selecionável, que lista os fornecedores cadastrados pelo nome, né, Romanel ou Natura, conforme a figura. Alguns dados do software, só para fins de informação. O software foi desenvolvido na linguagem de programação Java, né, em conjunto com o banco de dados H2 Database Engine, que permite sua utilização no modo embarcado dentro da aplicação. Com o intuito de comparar as duas formas de controle, manual e informatizado, agora vamos apresentar os módulos do sistema especialista implantado. Neste primeiro módulo, módulo cliente, os clientes são cadastrados, listados, excluídos, atualizados e, se for necessário também, tem a possibilidade de gerar um relatório individual ou geral. Também é possível fazer uma busca pelo nome do cliente em uma tabela com paginação, o que facilita na hora da recuperação. No módulo produtos, neste módulo, você pode controlar o estoque, onde são realizadas as mesmas operações da tela de clientes, só que com os produtos. Percebe-se que o sistema em questão segue um padrão de layout de telas bem simples e intuitivo. No módulo fornecedores, como a empresa está trabalhando com produtos da Romanel e cosméticos da Natura, o controle de ambos é feito separadamente. Por isso, o sistema conta com o módulo de fornecedores. Módulo vendas. Para que as vendas dos produtos sejam realizadas, o módulo vendas conta com uma tela que se assemelha muito a um carrinho de compras, que recupera os produtos cadastrados no banco de dados e também os clientes para associar um ao outro. E assim, cadastrar a venda e dar baixa no estoque automaticamente. Após as vendas, é preciso registrar as transações de pagamento, por isso há outras seções, caixas e resultados. No módulo caixa, é possível recuperar as vendas feitas e escolher uma das 3 formas de pagamento, conforme a figura, à vista, a prazo ou no cartão de crédito. Neste último módulo, módulo de resultados, onde é mostrado os resultados, onde são mostrados os resultados, tanto anuais quanto mensais. E nesta mesma tela é possível registrar algumas operações, como investimento inicial, mensal, retiradas de caixa, etc. Também temos o relatório, né? Todas as telas mostradas até agora, nós conseguimos gerar um relatório, né, que pode ser salvo em PDF, o que é bastante útil, né, no caso. Alguns pontos positivos e negativos. Ao observar os principais módulos do sistema, é possível perceber uma nítida diferença no modo de controle se comparado ao modelo manual apontado. Os módulos eles são separados, porém se complementam, e assim as funções se dividem, né?
tornando os processos mais robustos, mais seguros, mais organizados e, de certa forma, mais elegantes e formais. Ao comparar as duas formas antagônicas de controle, manual e automatizada, informatizada, melhor dizendo, vários pontos interessantes surgem para serem analisados. Alguns são positivos e outros negativos. Cada um dos dois modelos apresentados na tabela. Mas poderíamos apresentar muitos outros, Optamos apenas pela flexibilidade, investimento, utilidade de armazenamento, organização, produtividade e possibilidade de erros, com seus pontos positivos e negativos para ambos. Vamos às considerações finais. Os sistemas de informação, sejam eles manuais ou informatizados, são ferramentas essenciais para o controle de um negócio, não importando o porte do mesmo. O processamento dos dados e das informações deve ser exercido de maneira prática, intuitiva e segura. Para isso é fundamental implantar um sistema informatizado como forma principal de controle. Os sistemas são organismos dotados de uma certa complexidade, porém com algo em comum a todos. Eles são dotados de entrada, processamento, saída e feedback. Todos os sistemas de informação que estão inseridos no contexto das organizações exercem um papel fundamental. E percebe-se que existe uma subdivisão importante dos sistemas de informação. Assim, os sistemas de processamento de transação são essenciais para registrar dados gerados durante as transações diárias de uma empresa. São responsáveis para gerar relatórios com informações úteis para os setores gerenciais e setores das cadeias superiores. No contexto do nosso exemplo, dos profissionais autônomos do setor de vendas, é necessário que haja um controle mais apurado dos processos, principalmente quando aumentam o volume de vendas, clientes, produtos, etc. Por isso, se utilizar de controles manuais se torna inviável nessa situação. O mais recomendável é que esses controles possam ser substituídos por controles informatizados. Durante o estudo de caso, foi possível perceber uma melhora dos processos quando os dados e informações foram migrando do sistema manual, do papel e das planilhas, para um sistema informatizado, com uma interface gráfica, com um gerenciador de bancos de dados, que garante a integridade e segurança dos dados. Aqui são as referências utilizadas para o trabalho. Por fim, podemos destacar as vantagens e desvantagens dos dois modos de controle. E no sistema de processamento de transação, muitas vezes, não se deve substituir o modo de controle manual completamente, como no nosso caso, mas utilizá-los como auxiliar ao modo de controle informatizado, pois ambos se complementam. Acho que era isso. Muito obrigado.